Bom, bem-vindo, bem-vinda às Sextas de Partilha. É uma honra ter vocês que estão aqui ao vivo, é uma honra ter vocês que estão assistindo a gente aí pelo computador, pelo celular, no nosso canal do YouTube. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa, e junto a Andréa Marangoni e Maria Celina Zabotto, desde o ano passado nós estamos aqui, todas as sextas-feiras até novembro, trazendo temas, trazendo palestras, trazendo contos e trazendo um momento aí de partilha, de reflexão. E todas as pessoas que vêm aqui estar ao nosso lado são escolhidas a dedo e não é escolhida pelo currículo, não é escolhida por quem ou o que elas têm, mas é escolhida aqui pelo coração. E hoje eu tenho a honra de ter ao meu lado uma pessoa incrível, que veio também dos Florais de Saint-Germain, então ela veio participar de uma oficina que eu estava conduzindo há 2 anos atrás. Eu tive a honra de poder acompanhá-la por 1 ano, todo o processo dela. E desde que a gente se reencontrou, a gente não se largou mais. Então, às vezes vendo pelo Facebook, Instagram, às vezes conversando uma coisa ou outra. E foi muito interessante porque mais recentemente a gente se viu novamente por conta de uma gatinha. Então, os animais acabaram trazendo ela de volta para a minha vida, assim, com mais frequência. E trouxeram ela também para minha lista de convidados. Então, queria agradecer à nossa querida gatinha que nos uniu de alguma forma. Agradecer a você, Aline, por estar, por ter aceito. E falar para vocês que hoje o nosso tema é transtorno mental, mitos e verdades. Sem julgamento, sem preconceito. A gente vai falar de um lugar aí que é muito desconfortável, mas lembrando que quem está aqui ao vivo, depois vai ter um momento que vai poder falar, e quem está assistindo esse vídeo pode comentar, pode colocar sua dúvida, que vai ser uma honra a gente estar respondendo. E desse lugar hoje eu trago a Camila psicanalista para poder auxiliar e para poder compor aí o time e trazer esses transtornos mentais. Então, gostaria de agradecer a Aline pelo aceite e pedir para você se apresentar para nós. Bem-vinda, Aline. Abre seu áudio e abre a sua câmera. Isso. Abre o áudio. Isso. Gente, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer, uma honra esse convite. Nada é por acaso nessa vida. Então, se estou aqui nesse momento é com propósito. E eu quero agradecer imensamente a Camila por essa oportunidade de estar aqui com vocês essa noite de frio. Mas aqui a gente vai aquecer bastante com o nosso assunto. Bem, eu sou farmacêutica, já formada há 18 anos. Estou, neste momento, na saúde pública, atuando aqui em São Bernardo do Campo. Há 2 anos, especificamente, com a saúde mental, trabalhando dentro de um centro de atenção psicossocial, que a gente denomina como CAPS. Então, a gente trabalha muito com transtornos mentais, com pacientes com transtornos mentais. E a gente, com essa rotina como farmacêutica, que o farmacêutico não é só um dispensador de medicamento, né? Isso é importante reforçar. O farmacêutico também tem bastante contribuição junto à equipe multidisciplinar dos CAPs. Então, a gente auxilia todos os outros profissionais, e existe essa contrapartida também, para o bem-estar desse paciente, que está em sofrimento, muitas vezes, psíquico, né? Então, vamos, antes de falar um pouco dos mitos e verdades, né? Eu queria só explicar um pouquinho que as doenças relacionadas à saúde mental correspondem a mais de 400 milhões de pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno mental. Isso são dados da OMS. Então, é um assunto muito importante, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente viu muitas pessoas adoecendo por vários fatores,
E é um assunto muito importante, mesmo porque quando a gente tem pessoas com transtornos mentais, existem individualidades, né? Então, existem alterações físicas que não são iguais umas às outras, e a gente também tem diferenças de comportamento e pensamento dessas pessoas. Então, é muito importante a gente falar sobre a doença, sobre o transtorno mental, e quanto mais a gente fala sobre o transtorno mental, a gente quebra aquela questão do estigma em relação à saúde mental ao paciente com transtorno mental. Não, e é muito interessante porque ainda existe muito preconceito. Ainda tem aquela coisa vulgarmente, né, que a gente ouve: "Ah, débil mental. Ah, você é burro. Ah, você é idiota". E quando a gente pensa em transtorno mental, vem desde um TDAH até um distúrbio de hiperatividade, até um toque. Então são coisas muito sérias que estão envolvidas nesse CID, e eu me surpreendi, Aline, com o número de pessoas. E aí, se é a Organização Mundial de Saúde, pessoas diagnosticadas. Porque a gente tem um grande índice de pessoas que têm medo de ser diagnosticadas e pessoas que também usam para justificar os seus atos, né? Ah, eu fiz isso porque eu sou bipolar. Ah, eu fiz isso porque eu tenho toque, tenho tal coisa. Então é uma coisa muito séria, um tema muito sério. Então, eu queria que você contasse para a gente, Aline, como é que foi para você, porque você trabalhava como farmacêutico, de repente, há 2 anos está no CAPES. Como é que foi para você entrar nessa nova linha de trabalho e ter contato mais íntimo, né, com esses distúrbios? Conta para gente. Dentre os transtornos mentais mais conhecidos, né, a gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade, a gente tem o TAB, que é um transtorno afetivo bipolar, a gente tem o autismo, a gente tem a deficiência intelectual, que antigamente era denominado como retardo mental, e isso caiu em desuso, não usa mais esse conceito, então a gente fala DI, né, que é uma deficiência intelectual. Existem várias patologias, né? E quem faz o diagnóstico é o médico, né? Então, é importante lembrar que a gente não está aqui para diagnosticar ninguém. Quem faz isso é o médico. Então, cada um dentro da sua especificidade, né, da sua área, a gente consegue auxiliar esse paciente. Se você me permite, Camila, antes de falar sobre realmente o transtorno, né, que são vários, a gente precisa fazer um pouquinho de um processo histórico da saúde mental, do transtorno mental, tá? E isso vem desde lá de 1978, né? A reforma psiquiátrica, tá? Acontece desde lá 1978. Nos anos 90, foi criada uma rede de atenção psicossocial, e só em 2001 é que foi criada uma lei, né, que faz essa questão de proteção e cria um modelo assistencial para a saúde mental, né? Então, a gente precisa, infelizmente, recordar que antigamente existia um genocídio relacionado aos manicômios, né? Aos hospitais psiquiátricos, denominados manicômios, que infelizmente deixavam as pessoas em condições subhumanas. Então, existe até um filme que eu quero recomendar para quem ainda não assistiu, que conta um pouquinho dessa história, né? Toda uma pequena trajetória dessa história, que é a Anise, O Coração da Loucura. É um filme fantástico, né? Onde conta um pouquinho do que era um manicômio. Tem também uma outra indicação que eu gostaria de passar para vocês, que é uma leitura de uma jornalista, e é o livro chamado Holocausto Brasileiro. Esse livro conta de uma maneira muito triste, porém realista, do que foi
né, a trajetória aí de como viviam as pessoas nesses manicômios. E com essa reforma psiquiátrica, juntamente aliada à luta antimanicomial, a gente consegue ter hoje a noção e aproveitar do que o CAPS pode oferecer a pacientes com transtorno grave. Lembrando que não é só o CAPS que tratam pacientes com transtornos, né, mentais. Então, a gente tem a rede de apoio, que são centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, e tem também as unidades básicas de saúde, existem sim hospitais que precisam dar um apoio a um paciente mais grave, mas existe uma rede de apoio, né, relacionada à política de saúde pública. Não, e é interessante ressaltar essa questão, achei bem legal até o livro, o filme, a questão do quanto realmente, quando você tinha algum distúrbio que era diagnosticado, quais eram os métodos que eram usados. Então a gente tem histórico de choque, a gente tem histórico de queimadura, a gente tem histórico de banho frio, e várias coisas que foram feitos até que, nossa, é bem recente, né, Aline? Essa reforma foi feita e os pacientes começaram a ser tratados como dignos, né? Isso a gente está falando num centro, num hospital, num manicômio, como era chamado. E aí a gente vai também pensar nas escolas, nas ruas, como essas pessoas elas eram tratadas, quanto de bullying elas sofriam por ter algo e quanto que a sociedade entendia que isso era uma doença, que isso não era uma besteira, ou não era algo inventado. Então é uma coisa muito interessante da gente pensar, né, Aline? Eu acho que se fazem esses 20 anos que você falou, agora que até está sendo um pouco mais aceito isso. Porque é muito preconceito. Conta pra gente aí. Na realidade, antigamente, era vergonhoso ter alguém na família com algum tipo de transtorno mental. Eram escondidos, né? Só que, infelizmente, antigamente também, eram colocadas nesses manicômios pessoas que não tinham transtornos mentais. Existia também a questão de, eu preciso acabar de vez com essa pessoa, eu vou colocar ela no manicômio. Eu preciso esconder essa pessoa porque existe um abuso e essa mulher engravidou. Ela vai ter este bebê no manicômio. Então, são histórias horripilantes, né? São histórias muito tristes, que a gente precisa falar para a gente começar a falar sobre transtorno mental, a gravidade disso tudo, para a gente não retroceder, para a gente não voltar ao que era antes, né? E esse termo, Camila, sobre preconceito, né? Existe um termo chamado psicofobia. Não é um termo muito usado entre os psiquiatras, né? Mas é um termo bem utilizado entre nós, equipe, que é realmente a discriminação relacionada aos portadores, né? As pessoas que têm transtornos mentais. E se hoje não é tão vergonhoso, se hoje é mais assim, também a gente tem a mídia que está apoiando bastante, principalmente, a gente sabe que as novelas não são muito legais, mas também estão trazendo temas que são muito atuais, desde autismo, síndrome de Down, até o transexualismo, então são coisas que precisam vir à mídia para, de alguma forma, a gente entender que as pessoas são diferentes, cada uma tem uma forma, né, de agir. E uma coisa que a Aline falou que é legal a gente reiterar é que o diagnóstico é feito através de um médico. Então, o resto da equipe multidisciplinar que vai apoiar esse paciente, essa pessoa, esse humano que está tendo um problema, que está tendo uma doença, que está tendo um descontrole, em que nem ele muitas vezes sabe o que é e como lidar, ele precisa de alguma forma ser apoiado, acolhido, muito carinho nesse processo, né. Então queria que você contasse, Aline, como é que foi para você esse giro profissional também, né, que fez com que você estudasse, que fez com que você dedicasse esse momento aí da sua carreira. Conta pra gente. Na realidade, no CAPES, né, aqui em São Bernardo, a gente
tem muita abertura enquanto profissional farmacêutico na equipe, e a equipe multidisciplinar dentro de um CAPS, é um CAPS 3, né, na qual eu trabalho, que tem internação diurna e internação noturna, né, uma hospitalidade integral, né, existe profissionais desde médicos, farmacêutico, enfermeiros, existe terapeuta ocupacional, existe psicólogo, existe educador físico, porque a gente sabe que os transtornos mentais, muitas vezes, algumas patologias são ajudadas, né, a pessoa a melhorar com uma atividade física. A gente tem assistente social, porque a gente sabe que algumas pessoas têm muita vulnerabilidade social e elas precisam desse apoio. E eu, enquanto farmacêutica, a gente está lá para dispensar os medicamentos. E aí tem muito mito relacionado ao medicamento psiquiátrico, né? Aqueles ditos como medicamentos controlados, psicotrópicos. E eu, como farmacêutica, estou lá para dispensar e para fazer orientação farmacêutica sempre que for preciso. E é interessante porque os medicamentos, muitas vezes, quando você é diagnosticado pelo médico, ele passa para você alguns medicamentos. Existem medicamentos que são a curto prazo, que é só para estabilizar. Existem medicamentos que são uso contínuo. Existem medicamentos que você precisa de um tempo para ajustar a dose e tudo. E tem um grande preconceito também dos medicamentos, né? Ainda existe o mito de que quem toma o remédio é louco, né? E pessoas que às vezes até escondem o remédio. Escondem porque acha que o fato de precisar de um remédio é vergonhoso. Então, será que você poderia, Aline, comentar já como farmacêutica, né, como que é isso? Na realidade, tem pessoas que escondem a receita, já começa por aí. E aí, quando chegam no balcão da farmácia, elas ficam, ai, nossa, eu vou tomar um remédio que precisa reter a receita. Como assim? Né? Já começa aí. Mas aquilo que você disse, Camila, sobre eu não sou louco, é algo que a gente ainda ouve, né? Então, o psiquiatra é o especialista, né, em relação à saúde mental, né? E muitas vezes a pessoa é o último médico que a pessoa procura, porque a pessoa fala é médico de louco, e eu não sou louco. Ou a gente ouve também que tomar medicamento psicotrópico, medicamento controlado, são medicamentos para pessoas que são fracas, né? Então, a gente ouve muita história e a gente sabe que os medicamentos estão aí para serem usados conforme orientação médica, né? Conforme prescrição médica. Então, o farmacêutico não pode indicar nenhum tipo de medicamento, a gente sabe que existem farmácias, né? E alguns colegas farmacêuticos que vendem medicamento controlado sem receita. E isso é uma coisa muito, muito séria e que eu preciso reforçar aqui para vocês. Não compre nenhum tipo de medicamento sem a orientação ou prescrição médica, muito menos os medicamentos controlados. Hoje em dia, o mercado farmacêutico, né, ele é crescente, ele é um dos mercados mais ricos que a gente tem, então eles desenvolvem medicamentos a todo momento. Lógico, quanto mais o tempo passa, menores os efeitos colaterais dos medicamentos. Quando a gente fala de um antidepressivo, a gente compara a fluoxetina, a sertralina, e hoje em dia tem outros tipos de antidepressivos melhores, mais eficazes e com menos efeitos colaterais, né? Agora, a gente precisa também entender que existe um tempo para que esse medicamento faça o seu efeito, né? Para aquele paciente. Então, a gente sempre fala, eu enquanto farmacêutica, a gente precisa orientar o paciente que não é uma pílula mágica, né? Que existe um tempo para aquele medicamento fazer o efeito, e a gente orienta, sempre que possível, esse paciente sobre a condição na qual ele vai usar esse medicamento.
E uma das coisas que é importante a gente ressaltar é que existem alguns remédios que caíram no senso comum, então que a pessoa já sabe: "Ah, eu tomo Rivotril", alguns tomam até Gardenal, remédios que muitas vezes: "Ah, eu tomo, ah, eu tô ruim, eu tomo esse, então, eu te dou, toma também". Então é uma coisa que a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado. Uma das coisas que eu gostaria que você falasse, Aline, é o potencial de dependência que esses remédios nos trazem. Ao mesmo tempo que tem um tempo que o seu psiquiatra vai ter que acompanhar você para que o remédio esteja na dosagem correta, e é uma coisa que quem normalmente toma antidepressivo vai precisar, ou medicamentos, vai precisar de acompanhamento mensal, às vezes quinzenal, não é só pegar receita, vou marcar uma consulta para pegar receita, não, é acompanhamento, ajuste de dose. Mas eu queria que você reiterasse, Aline, essa coisa da importância da responsabilidade e de quanto muitos desses remédios causam dependência e não devem ser, de forma alguma, dispensados, administrados sem o consentimento médico. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, existem alguns medicamentos que sim podem causar dependência, né? Na realidade, uma síndrome de abstinência, tem a questão da tolerância. Então, o que quer dizer isso, né? Você toma, por exemplo, um medicamento que é um dos mais vendidos aí, né? Que é o clonazepam, que é o famoso tarja preta, e que quando a pessoa toma esse medicamento com orientação do médico, existe todo um cuidado, uma cautela ao prescrever este medicamento, né? E sim, se a pessoa toma esse medicamento, né? Vai arranjando aquele comprimidinho com o vizinho, com aquele farmacêutico da farmácia que vende o medicamento sem receita, a pessoa sim pode, né? Esse medicamento pode causar dependência. E aí, com o passar do tempo, aquele um comprimido que ele tomava toda noite para conseguir dormir, né? Naquele quadro de insônia crônico, ao longo do tempo, esse um comprimido não vai fazer mais o efeito que fazia antigamente, né? E isso a gente fala que é uma tolerância ao medicamento, que é uma particularidade dos medicamentos como o clonazepam. Existe também uma outra coisa muito importante, que os pacientes, quando eles saem da crise, eles acham que eles estão bem, que eles não precisam do medicamento, né? Isso acontece com alguns antipsicóticos, e aí, existe também aquela questão da síndrome da retirada. Então, a pessoa está tomando já há um bom tempo alguns medicamentos, a gente pode falar aqui da risperidona, que é um dos medicamentos também bastante conhecidos, né? E aí a pessoa, de repente, acha que está bem e tira abruptamente esse medicamento. Então, existe aí uma síndrome da retirada. Então, existem alguns efeitos que o medicamento pode causar nesse paciente quando esse paciente tira de repente o medicamento sem orientação médica, sem aquele famoso desmame, né, que a gente fala aí bem comumente falando, o famoso desmame da medicação, né? Então é um assunto muito importante. Então, tanto o uso quanto o desmame precisa ter muita cautela e orientação médica, e junto a isso tudo, a equipe, né, do CAPS pode sim orientar e pode acompanhar esse paciente. É uma importante ressalva aí que a Aline trouxe, a importância do acompanhamento. Eu acredito que tem alguns casos, algumas doenças que requerem e que hoje estão sendo bem discutidas a questão do acompanhamento, os pacientes oncológicos, diabetes, problemas cardiovasculares do coração, pressão, e os distúrbios mentais também. Então é necessário sim que exista um acompanhamento, um ajuste de dose, toma muito cuidado com isso. Muito cuidado com: "Ai, minha amiga toma, fez bem, eu vou comprar e tomar". Aí vai para uma farmácia que as pessoas dão e a pessoa toma. O quanto aquilo vai estar agredindo e o quanto realmente você precisa. Então eu queria que você falasse agora, Aline, quanto farmacêutico acompanhando esses casos do CAPS, a partir de que momento, normalmente, qual sintoma, como é que é a abordagem dos psiquiatras mesmo que trabalham no CAPS? Até que ponto e o que que eles vão analisar pensando que precisa entrar com a medicação?
que não é para TO, que não é para as outras coisas que ele vai, mas não, nesse caso você precisa tomar uma medicação e às vezes passar de uma medicação leve para uma mais agressiva ou passar da mais agressiva para uma mais leve. Então, eu queria que você trouxesse para a gente essa experiência. Na realidade, a experiência que eu tenho dentro do CAPES começa com a equipe multi, né? Então, começa com uma triagem com o enfermeiro, né? Porque o CAPES é porta aberta, né? Existe um horário para triagem do enfermeiro, o enfermeiro discute com a equipe, né? E nessa equipe está presente o médico para ser marcada uma consulta com esse paciente, né? Isso a experiência dentro de um CAPS. E aí marca-se a consulta, o médico psiquiatra vai avaliar aquele caso, porque lembrando, né? Um transtorno mental é muito individual, né? Então, isso também se dá com o uso do medicamento, também a prescrição do medicamento. Mas a gente também tem pessoas que estão em surto, né? Estão numa crise, e que aí, neste caso, a gente orienta a conduzir este paciente à porta aberta, que é o pronto atendimento de saúde mental, que o município de São Bernardo também tem, né? E aí, esse paciente vai ser acompanhado por um médico, psiquiatra que tem 24 horas lá, e esse médico vai, conforme for, né? Ou internar esse paciente, depois vai fazer, né? Vai levar esse paciente, vai encaminhar esse paciente para o CAPES ou para a UBS, aí cada caso é um caso, não é uma coisa engessada, né? Não é uma receitinha de bolo. Então, é isso que a saúde mental quer, que cada ser humano seja visto na sua individualidade, como um ser humano integral, né? Nossa, que lindo, gente. A Aline trouxe uma coisa que já quebra um mito, né? Olha o que ela trouxe, que o CAPES, que cuida de transtornos mentais, quer ver o indivíduo como um todo, de maneira integral. Então, não é coisa que eu vou lá e vou ser medicada. Eu vou assim, não, vamos ver se você realmente precisa. Às vezes, precisa mais de um acompanhamento de um psicólogo, ou de um TO, de um exercício. E aí, né, será que a pessoa está em vulnerabilidade social que ela não pode realmente pagar? Então, todas essas triagens são feitas. O que eu queria saber, Aline, é se o CAPES é uma realidade só de São Bernardo, ou a nível Brasil a gente tem o CAPES, como é que é? Sim, é nacional, né? Então, depois dos anos 90, que foram criados aí, né, os CAPs estão difundidos pelo Brasil inteiro. Se não me engano, são mais ou menos 700 CAPs espalhados, né? É algo que ainda precisa caminhar ainda mais, né? Mas a gente tem CAPs, não digo CAPs 3 em todos, né? Locais que tem a internação, mas CAPS 1, CAPS 2, sim. Inclusive, é importante falar que existem os CAPs não só relacionados ao transtorno mental, mas os CAPs relacionados ao uso de álcool e drogas, ou seja, substâncias psicoativas. E no nosso município a gente tem 3, só aqui em São Bernardo: o infanto juvenil, o álcool e drogas lá da região do Alvarenga, e tem aqui na região do centro, que é o central. Olha que legal, gente. Então, todo mundo aqui é brasileiro. Não sei se você está assistindo no YouTube mas no Brasil a gente tem CAPs aí disponíveis que podem auxiliar. E me fala uma coisa, Aline, olha que legal. Eu não sabia essa coisa do álcool e das drogas, que também entra nos transtornos e muitas vezes é o motivador e até o start disso, né? Às vezes a pessoa não entende o que ela tem, vai lá para o álcool, vai lá para as drogas, ou consome por muito tempo e isso traz um transtorno para ela. Como é que é esse trabalho? Tem uma demanda, não tem? Quanto de pessoas que procuram tudo isso? Na realidade, o CAPS Álcool e Drogas, na qual eu trabalho, né, que é aqui na região do centro, tem também uma equipe multidisciplinar, é a mesma coisa, o mesmo conceito, tá? E é porta aberta, então as pessoas que procuram ajuda serão acolhidas, também passam por triagem, passam com assistente social, que é bem solicitada, né, nesse público.
E a gente tem muitas estratégias para que este usuário seja convencido ou se convença, né, de que precisa de tratamento. Então, existem vários grupos terapêuticos dentro dos CAPs, né? Então, não é só um medicamento que a pessoa vai lá tomar um medicamento e pronto, não. Existem grupos terapêuticos, como até, inclusive, uma coisa bem importante, né, para o paciente de álcool e drogas, né, de substâncias psicoativas, é o grupo de família, né? Então, dentro do CAPS, álcool e drogas, existe um grupo terapêutico conduzido pela assistente social que ajuda, auxilia os familiares, né, nessa luta aí contra a dependência química, né? Existe grupo de família também no CAPS transtorno mental, existem oficinas de artes nesses CAPs, né? Eu tive a oportunidade de levar um trabalho muito bacana das mandalas, de fios, né? As olhos de Deus, para dentro do CAPS álcool e drogas, e a gente fez maravilhas lá. Então, além de toda a vantagem que a gente tem em relação às mandalas, a gente proporcionou a esse usuário, dentro de um CAPS álcool e drogas, um momento consigo mesmo, trazendo foco, né? Então, eu sou muito grata à possibilidade de ser farmacêutica e ainda conseguir essa abertura, né? Para trabalhar com as práticas integrativas e complementares, que é a mandala terapia, por exemplo. Nossa, que legal! Então é interessante que a gente vai para um além também, né? Além dos transtornos que a gente já ouviu e conhece, às vezes superficialmente, às vezes com mais profundidade, às vezes você tem alguém na família, né, que tem depressão, que tem ansiedade, e tudo isso leva a uma busca, né? Hoje a gente tem o Google que está aí, então se você tem um familiar, alguma coisa, mas é importante que a gente saiba que existe um CAPS, que o próprio Brasil aí, por mais debilidades que a gente tenha em vários conceitos que eu nem vou entrar aqui, mas que existe um acolhimento para essas pessoas. E aí, Aline, a gente viveu e caiu na pandemia. A pandemia, na sua percepção, assim, no teu olhar, você acredita que potencializou algumas pessoas em relação aos seus distúrbios? Teve um aumento de caso? Como é que o CAPS lidou com tudo isso? E lembrando que a Aline está falando da realidade de São Bernardo, tá? Que isso pode ressoar aí para vocês em outros municípios. Então, conta pra gente. Sim, a pandemia veio mostrar para a gente várias coisas, né? Principalmente o olhar para a saúde mental. Lembra daquele estigma, daquele preconceito, né? Então, aguçou a percepção das pessoas, entender o que é saúde mental. E sim, teve um acréscimo, a gente se baseia um pouco em relação à dispensação de medicamento controlado. Então, a quantidade de medicamento, por exemplo, a sertralina, teve um aumento bem expressivo, né? Na minha unidade, né? Nas outras unidades CAPS aqui de São Bernardo. Então, é uma coisa que a gente realmente serve como um alerta, né? Para a gente cuidar da nossa saúde mental, né? E é isso, as pessoas estão realmente adoecidas. A gente precisa levantar um outro ponto aqui, que é a questão do suicídio, né? Sim, muitas pessoas procuram CAPS por conta de tentativa de suicídio, por ideação suicida. E é um assunto que tem até um mito relacionado a isso, né? Pessoas que falam que eu quero morrer, né? Muitas pessoas acham que isso é frescura, que é falta do que fazer. E outras pessoas até acham que se a pessoa tentou suicídio uma vez, que não vai tentar de novo. Então, isso é um mito, é um mito, muito mito, porque a gente vê isso, pais de família que perderam emprego nessa pandemia e que estão desesperados, desestruturados,
famílias inteiras estão sofrendo com isso e por conta dessa falta de saúde mental mesmo, né? E por conta de todos os fatores de vulnerabilidade, que existem vários fatores, né? As pessoas são internadas num pronto atendimento de saúde mental e depois são, né, encaminhadas para os CAPs ou encaminhadas para a UBS, enfim, para seguir o tratamento. Não, e é interessante, você tocou num ponto que eu ia falar, olha que sincronia. A questão do suicídio é uma coisa, esse desejo de morte, achar que não faz sentido a vida, ou achar que para que eu tô aqui nesse mundo que tá acabando? Isso é uma coisa que também entra como mito, porque as pessoas têm vergonha de falar. E para chegar, às vezes, ao ponto de ir e falar e assumir, é porque de alguma forma teve um start. O que eu queria te perguntar, Aline, é se, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha um filho que está trazendo essas ideias suicidas. Essa mãezinha, ela pode recorrer ao CAPS para pedir ajuda? Existe essa possibilidade? Sim, o CAPS, como eu falei, é porta aberta, tá? Então, você sempre vai ser acolhido por uma equipe, seja por um enfermeiro, seja por outro, né, outro trabalhador da área da saúde lá, da equipe multi, que vai acolher essa mãe, que vai acolher esse filho, né? Para essa demanda que, infelizmente, existe, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, né? Então, é um tema muito importante. E existem outras redes de apoio, né? CVV também, existe o 0800, depois eu posso passar para vocês, né? Que é por telefone, tem como a pessoa ir pessoalmente, tem e-mail, enfim. É uma maneira da pessoa conversar e ser ouvida, que muitas vezes isso falta, né, em algumas famílias, né? Então, é uma coisa muito triste mesmo, uma realidade que entristece. E que precisa trazer para nós a questão da empatia. Infelizmente, a gente ainda tem culturalmente o movimento de não lidar com a dor, né? Então, caiu, levanta, não tá doendo, que nada. Então, esse seria o positivismo tóxico. Não, tá tudo bem, imagina. Então, sei lá, seu familiar faleceu, que você amava. No meu caso, às vezes pensando nos animais, o animal morreu. Quanto de preconceito as pessoas têm? O animal morreu, por que que você está chorando? Por que que você não sai da cama? Por que que você não doa as coisas? Então, eu acho que talvez, Aline, assim, na minha experiência, na parte da psicanálise, na análise, é o luto também que pega muito, né? Porque aí, aquilo que era motivo, e às vezes a pessoa que faleceu, ou o animal, já estavam doentes. Só que eram a razão daquela pessoa viver. Acordar de manhã porque tinha que cuidar, tinha que fazer, tinha que acontecer, e de repente essa pessoa, o animal não tá mais lá. Então, olha quanto de importante a gente falar sobre isso, né, Aline? Não sei se você gostaria de complementar, porque eu acho que é um tema muito, muito importante nos transtornos mentais. E como a gente fala, né, que quando a gente tem a amplitude do conhecimento, a gente diminui o preconceito, quando a gente fala sobre o suicídio, a gente tem aí os meses, né, Setembro Amarelo, de conscientização sobre as questões do suicídio. Então, a gente entra aí nos fatores mesmo, né, que podem levar a pessoa num pensamento de morte. E aí, saber que essa pessoa tem apoio é fundamental para que a pessoa consiga sair deste movimento da questão do suicídio. Sim. E conversar e abrir tudo, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ver e precisa falar. Então, quebrar o tabu de que é vergonhoso e, de fato, estender a mão para pedir ajuda. E como a Aline falou aqui, a Conceito CAPES Brasil, se você é mãe, pai, irmã, irmão de alguém que você está vendo que não está legal, tanto a nível de drogas, álcool, quanto distúrbios mentais mesmo, você pode sim
recorrer ao CAPS. O que eu gostaria de perguntar também para você, o CAPS, assim, você falou da triagem, da vulnerabilidade, que é a porta aberta. Mas vamos supor que uma pessoa tenha um convênio, tenha condições, ela também pode ser acolhida pelo CAPS? Como é que é isso? Né? Porque muitas vezes, até agora no SUS a gente está vendo com a questão da vacina, né? Muita gente que tem convênio, que tem condições, tá indo tomar vacina, todo mundo tá pelo SUS. Então, essa coisa, como que é feita essa triagem? Quando que essa pessoa chega? O quanto que isso é considerado? Até porque se a gente pensar a nível Brasil, não sei quanto que o Brasil tem de verba para os CAPs, né? Então, a importância da triagem é algo importante. Então, não sei se você gostaria de falar sobre isso, acho que é legal. Na realidade, o conceito do SUS, ele é universalista, né? Então, assim, ele atende qualquer pessoa, né? Que precise de atendimento, de saúde. Então, sim, se a pessoa tem convênio e por algum motivo precisou, né, por uma crise, por um transtorno maior, ser atendido pelo CAPS, ele vai ser atendido, independente dele ter convênio ou não. O que acontece é que lá na frente, depois, a gente fala com esse paciente se ele vai seguir o tratamento conosco ou com um convênio, porque existe aí também uma ética, né? O psiquiatra do CAPS tratar um paciente que já se trata com um médico psiquiatra do convênio. Isso acontece muito com psicólogo também, né? Então, tratar com o psicólogo do CAPS, participar de um grupo terapêutico com atendimento individual com esse psicólogo e juntamente com o psicólogo do convênio. Então, a pessoa precisa optar por onde ela quer fazer esse tratamento, mas o CAPS realmente oferece, vai oferecer toda a ajuda aí necessária no primeiro momento deste paciente. Não, e é uma coisa muito interessante o que a Aline falou, porque a gente tem uma imensidão de profissionais. E a gente tem na área da saúde um grande problema, que a gente até abre, que é a questão da não comunicação, às vezes, também. E também, dependendo de como a pessoa está, às vezes várias formas de tratar, várias opiniões podem deixá-la ainda mais confusa, mais perdida. Então, o que que é importante? Se você está assistindo, se você tem algum transtorno, conhece alguém, é seguir uma linha. E de fato, na minha percepção, eu tento fazer o máximo possível disso, a comunicação. Então, se você vai para o CAPS, está lá acompanhando com um psiquiatra e tem um psicólogo, de alguma forma tentar trazer uma conversa, tentar trazer uma união entre todos os profissionais, porque acaba sendo importante para o teu bem-estar ou para o bem-estar do teu familiar, quanto até recuperação. Porque eu já vi, viu, Aline? Ó, eu sou psicanalista, eu não sou psicóloga, que tem uma diferença, né? A psicanálise, ela age segundo, no meu caso, eu sou junguiana, então eu trabalho com Jung, tem a freudiana e o psicólogo trabalha com várias terapias aí. Mas a terapia mais trabalhada nos psicólogos, ela é chamada de terapia comportamental, que eu vou tratar o que está acontecendo hoje. Se você tem um paciente que vai andando por vários lugares, se os profissionais não conversam, cada um vai mexer e vai puxar num centro, numa área daquela pessoa. E aí, se aquela pessoa tiver num grau de surto, desequilíbrio, pode, engraçado, né? Que paradoxal, mas pode não ser benéfico para ela. E pode ser um motivador de desequilíbrio. Então, é importante que os profissionais conversem, que os familiares conversem e que se siga uma linha de tratamento. É claro que eu estou falando do lado profissional, porque também tem paciente, que agora a gente tem o Google e tudo, que vai pulando de psiquiatra em psiquiatra, psicólogo em psicólogo e não para. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Aline. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Abre aí o seu áudio. Na realidade, existe, tá? A gente já pegou muita prescrição, né? Enquanto farmacêutica, eu posso falar, a gente pegou muita prescrição de um médico do CAPS, do pronto atendimento, e essa pessoa tira da cartola, da bolsa, uma outra prescrição, exatamente de outro antidepressivo, né? E querendo pegar os dois. E aí a gente faz uma intervenção perguntando, olha, mas
peraí, acabou de passar no médico lá embaixo, no pronto atendimento, você já faz acompanhamento com outro psiquiatra na rede privada, como é? E aí a gente conversa, então é essa comunicação mesmo, porque aí a gente evita vários transtornos e vários problemas que esse medicamento em excesso pode ocasionar para esse paciente. E lembrando que quando a gente fala de remédio, de farmacologia, é necessário um acompanhamento, não é brincadeira. Não é, com todo respeito, um Doril para dor de cabeça, não é um antigripal, não é uma coisa simples, uma vitamina, é um remédio que vai trazer para você conforto, vai muitas vezes ser curativo, muitas vezes vai ser também paliativo, mas é importante a responsabilidade quanto, paciente mesmo. Porque também, né, Aline, o que que eu percebo? Ontem mesmo eu conversei com um paciente e muito interessante, ele está no momento de tirar um dos remédios, e o remédio ele dá aquela coisa de parar o sintoma. Então, aquela sede de: "Putz, vou ficar sem o remédio, e agora, como que vai ser? Então vou no médico e pego já 5 receitas para não ter que voltar", e alguns médicos infelizmente fazem isso, né, por toda essa questão. Hoje também não dá nem para a gente julgar nessa coisa da pandemia, das teleconsultas, mas é uma coisa que precisa olhar também, né, Aline, a questão do acompanhamento, a questão do acolhimento dessa intervenção que você falou que vocês fazem. Eu não sei se você já pegou alguém lá com essa coisa da sede: "Meu, tá acabando, então eu preciso pegar 5 caixas, precisa ser. Não, mas eu preciso", e às vezes até, com todo respeito, às vezes até pessoas que querem subornar, né, então: "Olha, eu te pago por esse remédio, eu faço isso", que é totalmente inaceitável, mas no desespero não dá para você julgar essa pessoa que está pensando na carência e na abstinência. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente vê muito isso na rede privada, né? Então, em drogarias, já trabalhei, né, em drogaria, e é muito comum, as pessoas estão sem receita e pedem para você o medicamento, porque estão realmente, eu acredito que ela está em sofrimento, né? O medo de ficar sem o medicamento causa um sofrimento àquele paciente. Agora, na rede pública, né, eles sabem que o medicamento é entregue gratuitamente. Então, não existe esse tipo de suborno, mas existe a pessoa falando que, meu medicamento está acabando, e a gente vê no sistema que o medicamento não está acabando, que ele tem medicamento em casa, então é um medo, né? É um medo de ficar sem o medicamento e de voltar àqueles sintomas que ele tinha antes, né? E tem sim a questão da dependência, né, em relação ao medicamento, sim, de pegar para o vizinho, para o parente, existe também. Muito legal. É um tema muito importante para a gente poder falar, né. E agora eu vou perguntar para você, Aline, você quanto trabalhadora, assim, principalmente dos centros de internação, como é lidar com o humano? Como é que é lidar com os residentes das casas? Como é que foi? E você acha que isso mudou alguma coisa na Aline, na sua vida como mãe, como esposa, como filha? O que que você tem aprendido com eles? Conta pra gente. Sim, na realidade a gente se solidariza, né, com o sofrimento do outro, me tornar uma pessoa mais humana, consigo criar vínculos que antes eu não imaginava que seria capaz, né? Então a gente se flexibiliza, a gente entende que a gente é capaz, né? Então, sim, me mudou a trabalhar com saúde mental, primeiro que não é para qualquer pessoa, né? Porque existem pessoas que têm medo das pessoas, que essas pessoas que têm algum tipo de transtorno mental vão te atacar, vão te causar algum mal, né? E aí a gente trabalhando, a gente conhecendo esses pacientes que muitos deles, e na maioria deles, são muito inteligentes. A gente tem que quebrar esse estigma de que pacientes com transtorno mental são burras, né? Que não entendem aquilo que você fala. Eles compreendem sim e fazem as coisas
muito certas, mais certas do que muita gente que não tem nenhum tipo de transtorno, né? Então a gente tem que tirar isso, esse estigma mesmo em relação a esse paciente, né? Então é isso. Na realidade, a gente lida com pacientes e a gente entende o sofrimento deles, né? Faz parte daquela questão da empatia, né? A gente precisa ter empatia em tudo que a gente faz na vida, seja como profissional farmacêutico, seja como mãe, seja como esposa, a gente precisa ter empatia. E quando a gente fala de das patologias mais evidentes que a gente vê no CAPS, que é a depressão, né? A gente precisa também entender que depressão e tristeza são coisas diferentes. Então, existe um outro mito que a gente precisa falar, a gente precisa quebrar aqui, é que falar que eu estou triste é porque eu estou deprimida, né? A tristeza é como se fosse algo, como que eu posso dizer? Algo padrão, né? O medo, a tristeza, a raiva, são emoções padrões que a gente tem enquanto humano, né? Só que quando a gente tem uma depressão, além desses afetos, né, comportamentais, que é a tristeza, a raiva, enfim, a gente tem uma série de outros fatores, né, como ganho de peso, como a insônia, que acomete muito pacientes que têm depressão, agitação, a pessoa tem uma diminuição no humor, a pessoa fica com o humor bem instável. Existem vários fatores, e até relacionados à neurotransmissão, né? Química, né? Fator químico mesmo, de neurotransmissor, que faz a pessoa estar depressiva. Então, é uma outra coisa que eu queria deixar aqui claro, e as pessoas vulgarizam mesmo, né? Falando, estou triste, estou deprimida, são coisas totalmente diferentes. A depressão é como se fosse uma série de fatores, né? Que o médico que vai diagnosticar como depressão para seguir um tratamento, medicamentoso ou não, com psicólogo ou não, enfim. Então, as pessoas começam a falar que eu estou triste, e aí já vão querer tomar um medicamento antidepressivo sem entender toda essa dinâmica do que é depressão. E é uma coisa que a gente precisa reiterar e complementando a Aline, que existem emoções que são emoções básicas. Então, um filme bem legal para a gente assistir e entender assim facilmente é aquele Divertidamente, a animação, né? O quanto os nossos gatilhos hormonais e cerebrais fazem com que a gente sinta medo, com que a gente sinta alegria, com que a gente sinta tristeza, nojo. E tudo isso vai se acentuando. Então, quando você sente muita tristeza, isso pode interiorizar dentro de você, virar uma melancolia, virar algo que vai, com o tempo, gerar depressão. E às vezes isso pode vir para você com a morte de alguém que você ama, ruptura, perda de emprego, perda de base. Então aí que tá. Então tudo isso precisa ser acolhido e a gente precisa começar a falar sobre isso, sem vergonha alguma, né? Que é uma coisa que é um exercício. Eu acho que tanto eu, a Aline, aqui, a gente vê a Edilma, que trabalha no Manda Aqui, Martinha Deli, a Kelly, a gente tem várias pessoas que já estão trabalhando nesse processo de conscientização das pessoas. Que você pode sim falar da sua vulnerabilidade, que você pode sim falar que não está tudo bem, e que você tem aí uma rede de apoio composta pelos seus familiares, amigos, e uma rede de apoio aí quanto profissionais da área da saúde e da área integrativa que podem te ajudar, que podem te acolher. Aline, eu gostaria que você falasse também, que eu acho que é bem legal, na sua experiência, quais os sinais, sintomas que você acredita que a pessoa pode e precisa procurar auxílio? Como você vê muitos casos lá, triagem, tudo, quando que a pessoa tem que ter aquele alerta e fala, putz, preciso de ajuda? Conta pra gente. Eu já tive uma experiência de pessoas que estavam extremamente depressivas
que não conseguiam sair da cama, já estavam há dias sem tomar banho, no escuro, e o familiar não sabia mais o que fazer, porque esse paciente não queria sair de casa, né? E aí, esse familiar foi até o CAPS pedir ajuda. E aí existe uma coisa muito bacana, que é maravilhoso, assim, que são os profissionais saindo do CAPS para fazer uma visita domiciliar. Então, existe esse procedimento também, enquanto saúde pública, enquanto CAPS, que esse profissional, enfermeiro, já vi médico, sim, saindo para atender esse paciente em casa, tá? Porque realmente esse paciente não tinha condições alguma de ir até o CAPS. Então, foi dado aí inicialmente um medicamento antidepressivo para que o medicamento começasse a fazer um efeito para que esse paciente conseguisse ir até o CAPS. E aí, fazer um projeto terapêutico singular para esse paciente, para que ele participasse dos grupos terapêuticos e aí conseguisse estabilizar esse padrão aí, nesse caso, né, nesse paciente de depressão. Então, enfim, eu já vi muitos casos assim, e que precisou ter a intervenção dessa equipe na casa desse paciente. E são muitas histórias, e ao longo desses 2 anos eu vi muita coisa, já chorei, né? Porque a gente é humana, a gente se sensibiliza, né? Com algumas histórias, mas é gratificante quando você, por exemplo, faz orientação farmacêutica com um paciente e esse paciente te abraça, né? Então, é gratificante, é muito gratificante trabalhar com saúde mental. E uma outra coisa que a gente precisa falar, que é mito, é relacionado aos transtornos, né, de bipolaridade, né, o transtorno afetivo bipolar. Então, a gente, às vezes, quando a gente briga com o marido em casa, né, a gente fala assim, você é bipolar. Por quê? Porque de dia, né, no período da manhã, ele estava alegre, feliz, lavando a louça, e à tarde não quis assistir futebol, quis ir para o sofá. E aí a esposa falou, você agora está triste? O que aconteceu? É bipolar. Então, a gente vulgariza, né? Alguns conceitos de transtorno mental, como acontece com o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar. Então, a mesma coisa assim, quando você encontra alguém na rua e você fica feliz por encontrar alguém nessa rua, nossa, quanto tempo que você, nossa, eu não te via, como você tá? Tô bem. E, de repente, esse mesmo amigo fala que tá com uma doença, e aí você entristece. Você é bipolar por isso? Não, né? A bipolaridade, esse transtorno, é algo patológico, né? E que esse paciente que tem um transtorno bipolar, ele se coloca em risco, né? Vi, sim, muitos pacientes em crise, né? Com transtornos de bipolaridade, que se colocavam em risco, em alto, em níveis assim que, se eu for contar, de sair de camisola para ir na padaria, porque estava em crise de transtorno, era uma bipolar, e estava em crise, estava em surto, né? Então, olha o quanto que esse paciente em surto, em crise, pode se colocar em risco, né? Olha a vulnerabilidade social na qual esse paciente se expõe, né? De uma maneira falando ela, como essa pessoa se expõe. Então, não é brincadeira. A gente não pode fazer chacota, né? Como dizem, né? A gente não pode rir do sofrimento do outro, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho o que são transtornos, para a gente não cometer esse erro de julgar, de fazer piada. A gente precisa acolher, sem julgamento, esses pacientes.
Nossa, e é muito interessante a gente poder pensar nisso, quanto também de preparo, né, psíquico, psicológico, que quem trabalha nos CAPs precisa ter também, né, Aline? Então, eu queria saber quanto a equipe, se tem uma alta rotatividade, se tem auxílio, né, uma equipe de apoio que apoia a equipe, porque, nossa, só de você falando, não sei se vocês estão aí também, eu me emocionei aqui de ver, né, o quanto de repente uma mãezinha, um pai, um irmão pedindo ajuda, implorando para que vá na casa, para que faça intervenção, e o quanto esse profissional que está ali, né, tem preparo emocional, tem cuidado emocional, e o quanto muitas vezes ele também não precisa tomar algum remédio, não tem nada. Se o que a gente trabalha por um outro lado espiritual é real, e se tudo que a gente vive é por afinidade, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade, como eu disse, né, eu como farmacêutica, eu tenho uma ótima abertura para fazer alguns trabalhos lá relacionados a práticas integrativas e complementares. Então, no ano passado, no início da pandemia, né, porque aí teve a pandemia, só para piorar um pouquinho a situação desses trabalhadores de saúde mental, a gente fez um projeto, né? Que foi do cuidando de quem cuida, cuidando do cuidador. Então, através, com a parceria de uma pessoa maravilhosa, dentro de um CAPS, a gente criou agendas para atendermos alguns funcionários, né, por demanda livre, com reiki, com aromaterapia, com arte terapia, com a indicação de florais. Então, a gente sabe da necessidade que pessoas que cuidam precisam ser cuidadas também. Quando a gente fala em saúde mental, então, é bem puxado, é bem complicado. E a gente conseguiu aí, a gente teve uma boa aceitação de cuidar dessas pessoas neste momento. E eu acredito que é muito importante, sim, as pessoas que trabalham com saúde mental serem cuidadas também. Sim, e isso se aplica a tudo, tá? Então, quem é terapeuta integrativo, quem é da área médica aqui, existe uma síndrome chamada síndrome do curador. Essa síndrome do curador é aquele que cura, é aquele que se dá pelo outro, é aquele que faz e não olha para si mesmo. E aí, quando vê, você está tão envolvido com aquele teu paciente, com o que ele tem, que aí você vê que a sua saúde mental, emocional, intelectual, a sua saúde de modo geral não está legal. Então, de que adianta muitas vezes a gente ficar dedicando ao outro se a gente não se cuida? Eu mesmo, eu acho que eu fui fazer um curso na Unifesp e aí era obrigatório terapia. E eu nem sabia que eu ia me tornar psicanalista, ainda era só veterinária, com muito orgulho, com muito amor. E aí depois quando eu fui ver, hoje eu faço sim terapia, não tenho vergonha nenhuma de falar, não tomo remédio, tomo floral, as coisas, mas porque também, a minha maior dor, meu maior processo, que foi o processo do divórcio, eu estava acompanhada. Eu não estava sozinha, além das amigas queridas que estão aqui assistindo, que participaram desse processo, além dos terapeutas integrativos que eu permiti. Então, não é vergonha no momento de dor, de tristeza, você buscar ajuda. Então, se você está se envolvendo como terapeuta na saúde, humana, o meu convite é que a gente deixe de lado a hipocrisia, no sentido de você oferecer para alguém um serviço que você mesma muitas vezes não vive, o que é muito, muito, muito importante. Então, queria agradecer a Aline, a gente vai para as considerações finais, mas antes eu vou convidar, a gente tem uma equipe muito querida junto, então eu vou convidar para uma participação especial, uma conclusão especial aqui, a nossa psicóloga presente, Kelly Regina. Por favor, nós queremos te ouvir, as suas considerações finais sobre o tema, as suas pontuações. Eu acho que é um tema muito complexo. Começa por aí, né? Ainda mais pelos estigmas, tudo que vem, principalmente o que a Aline falou. Não, eu não vou no psiquiatra, eu tô louca. E assim, o psicólogo já é visto como um médico de louco.
Se ele indica o psiquiatra, aí, tipo assim, nossa, sou louca mesmo, né? Então, o que eu vejo, o que precisa mais pontual mesmo, tirar isso daí das pessoas. Não, o psicólogo vai estar te ajudando a enxergar por um outro lado, né, o que você está passando. Dependendo, como a Aline disse, existe a necessidade da intervenção do remédio. Isso não quer dizer que você vai ter que ser internado, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu acho que, assim, o principal agora, porque ainda tem muito esse mito que a Aline comentou, e eu acho que é o mais importante hoje em dia. E o que você disse também no começo, Camila, tirar isso daí, esse daí é doidinho, né? Esses, como é que eu vou, apelidos, vai, entre aspas, tá? Vamos colocar assim, entre aspas, esses apelidos que colocam nas pessoas, porque a pessoa já está precisando de ajuda. E o que você está fazendo se você faz isso, né? Coloca apelidos, essas coisas. Você está destruindo cada vez mais, né? A pessoa. Eu não conhecia tal trabalho do CAPS, né? Que a Aline colocou, sinceramente, tudo bem, eu sei que tem os atendimentos, mas não conhecia esse específico, né? Então, realmente. E assim, Aline, você também tirou esse negócio meu assim, que a gente fica nisso daí, ai, remédio, mas eu vou tomar remédio, mas não, né? Às vezes, isso não quer dizer que você vai ficar para o resto da vida. Né? Às vezes é como você falou, precisa ser aquele pontual para te colocar no equilíbrio, dar o start para o seu equilíbrio, né? Então, acho que seria isso. Gratidão, Kelly, nossa psicóloga. Para quem está assistindo aí o vídeo, vai ter também a descrição da Kelly, nossa participante especial, para a gente mostrar que a gente é transdisciplinar, que a gente está tudo junto. Eu, quanto psicanalista, Kelly, compactou com você. Teve uma paciente minha que estava em surto e eu já estava tratando ela semanal. Chegou um ponto que eu virei para ela e falei o seguinte: a gente tem 3 opções. Que ela estava na ideia suicida. Bom, a gente tem 3 opções. Ou você se mata, ou a gente te interna, né? Porque vai ter que fazer. Ou então a gente vai para um psiquiatra. O que você prefere? Ela olhou com o olho arregalado para mim, porque ela falou, nunca acreditei. E aí depois ela foi. E aí ela trouxe para mim uma queixa do psiquiatra. Não, porque ele me deu remédio, tá acontecendo isso. Eu falei, calma. Conversa com o remédio, vamos dar um tempo. E hoje ela já tá super bem. Por quê? Entre morrer e ser internada, era melhor ir no psiquiatra. É claro que é uma coisa que você, claro, não pode às vezes fazer esse tipo de intervenção, mas é importante a gente ressaltar que muitas vezes, eu vou falar que acho que talvez, né, Kelly, uns 80% dos pacientes que tomam o psicotrópico vão precisar de um psicólogo, psicanalista, fazer o acompanhamento. E aí vem, né, Aline, as nossas queridas terapias integrativas para somar tudo isso. Que foi um chamado, então queria que você trouxesse as considerações finais sua. Nosso tempo da palestra está finalizando, e queria que você trouxesse também a tua importância quanto agregar as terapias integrativas também no tratamento do paciente com transtorno mental. Então, gratidão e sua vez de falar. Sim, as terapias complementares integrativas, como o próprio nome diz, né? Ela não vai substituir o tratamento que o psiquiatra prescreveu para aquele paciente. Então, primeiro ponto, né? Como uma pessoa profissional, ética e responsável, a gente precisa nortear isso ao paciente, né? Que o tratamento com as terapias complementares não vai substituir o tratamento convencional, é o primeiro ponto, né? E sim, a gente entende que as práticas integrativas, elas auxiliam muito esse paciente. Eu tenho a oportunidade, inclusive, de conduzir um grupo terapêutico no CAPS Álcool e Drogas,
que é um grupo de prevenção, né? Então, são pacientes que já estão abstêmicos há algum tempo, e a gente cria estratégias dentro das práticas integrativas para que esse paciente fique bem, continue bem. Então, a gente fala sobre fitoterapia, a gente fala sobre a cromoterapia. Hoje mesmo a gente finalizou o tema homeopatia com eles, né? Trazendo sobre homeopatia. Semana que vem a gente vai falar sobre fitoterapia. Então, são algumas estratégias que a gente traz para esse usuário, para esse paciente, como mais uma coisa, para que ele siga bem, né? Com uma qualidade de vida. Então, eu tenho, assim, eu me sinto honrada de poder, né, levar a conhecimento das pessoas as práticas integrativas. Além de falar sobre essa questão do estigma, da saúde mental, do transtorno mental, eu tenho uma enorme honra mesmo de falar sobre, difundir, né, as práticas integrativas dentro da saúde mental. E aí eu queria só para finalizar, e com um enorme agradecimento a todos, né? Falar um detalhe aí, porque não sei se todos conhecem, mas Drummond, o grande poeta, foi farmacêutico. E existe uma passagem aí, uma conversa, uma prosa, né? Porque Drummond mineiro, né? E aí a gente tem um prosear aí de Carlos Drummond de Andrade e Aloysio Pimenta, que também era farmacêutico mineiro. E aí teve um dia que Aloysio Pimenta perguntou assim para o Carlos Drummond: Drummond, vem cá, por que você se formou em farmácia e agora você é escritor? E aí Carlos Drummond respondeu assim para ele: porque eu gosto de pessoas. Então, é exatamente isso que eu faço. Se eu sou farmacêutica, se eu sou terapeuta complementar integrativa, se eu estou aqui hoje é porque eu gosto de pessoas. E gratidão a todos. Que lindo! Gratidão a minha por estar aqui com você. Gratidão a todo mundo que está ao vivo aqui, que vai ter mais um tempinho de falar com a Aline, para a Aline retirar as dúvidas, trazer a participação. Gratidão a Kelly pela partilha de sempre, né? Nossa equipe, é tão legal a gente poder contar um com o outro. Gratidão, Maria Celina Zaboto, Andréia Marangoni, nossa equipe aqui de sustentação, minhas irmãzonas, assim, que apoiam as minhas loucuras, né, de todo o processo. Gratidão a todos os presentes. Gostaria de convidar você que está aí assistindo o nosso vídeo a assistir as outras partilhas, assistir os nossos vídeos do canal. Convidar vocês amanhã, sábado, eu vou ter Berta Barbosa trazendo Mulheres Luz no Instagram, fazendo esse trabalho incrível também de contar histórias que inspiram. Vou ter Homens Luz em agosto, vou ter o querido Valdeci, que vai estar junto, Ivete, Suzete, tem várias pessoas, Maria Goretti, que também está na minha lista. Então, a gente tem um trabalho aí aos sábados que traz as histórias deles que inspiram a gente, uma contação de história. Temos aí todas as terças ambulatório de Reiki. Então, essa próxima terça nós vamos ter o reiki aplicado para animais. Então, se você quiser, pode participar também. E na semana que vem, contos e encontros com a nossa querida Maria Celina. Então, a Aline, sem querer, já fez uma abertura aqui, trazendo Carlos Drummond de Andrade. Então, semana que vem a gente tem uma partilha especial com um conto, com uma reflexão. Eu gostaria muito de agradecer vocês por estarem aqui, agradecer a Aline, agradecer a todos que passaram por aqui e esperamos vocês na próxima sexta-feira. Se Deus quiser, estaremos aqui. Então, um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima sexta-feira. Tchau, gente!